O que a Bíblia diz sobre o sexo antes do casamento? Então, amados irmãos, hoje neste vídeo vamos falar um pouco sobre esse assunto da questão da imoralidade sexual e fornicação, certo? Então, se você gosta desse tipo de assunto, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. Deixa seu comentário aqui abaixo para a gente poder interagir neste vídeo, certo? E também está convidado a fazer uma visita ao nosso canal Curiosidades da Bíblia 2.0. Fazemos vários vídeos aqui no canal sobre apologeta, sobre salvação, que é o estudo de soteriologia. Também fazemos vídeos sobre escatologia e também sobre usos e costumes e também na área comportamental. E agora vamos falar um pouco sobre esse assunto do sexo antes do casamento, ou mais conhecido como fornicação. Não existe uma palavra hebraica ou grega usada na Bíblia para se referir ao sexo antes do casamento. A Bíblia inegavelmente condena o adultério e a imoralidade sexual. Porém, é o sexo antes do casamento considerado sexualmente imoral? De acordo com 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, sim. A resposta é clara. Porém, por causa da prostituição, tenha cada um homem ou sua própria mulher, e cada um se case. Neste versículo, Paulo declara que o casamento é a cura para a imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, está essencialmente dizendo que porque as pessoas não conseguem se controlar e por isso muitas estão tendo sexo imoral fora do casamento, elas devem se casar. Só então poderão satisfazer as suas paixões de uma forma moral. Já que em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, claramente inclui o sexo antes do casamento na definição de imoralidade sexual. Todos os versículos bíblicos que condenam a imoralidade sexual como sendo pecaminosa também condenam o sexo antes do casamento como pecado. O sexo antes do casamento faz parte da definição bíblica de imoralidade sexual. Existem inúmeras escrituras que declaram o sexo antes do casamento como sendo um pecado. Por exemplo, em Atos capítulo 15, versículo 20. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: geralmente se ouve que há entre os vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios se menciona, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. No caso, aqui era uma questão de adultério e também de prostituição. Não era incesto, pois era, no caso, o afilhado e a madrasta. É diferente. E estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeces, por não ter sido dentre vós tirados que cometeu tal ação. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, também tem advertência contra a fornicação. Também em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A Bíblia promove a abstinência completa antes do casamento. O sexo entre o marido e sua esposa é a única forma de relação sexual que Deus aprova. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Muitos frequentemente nos concentramos no aspecto de recriação do sexo sem reconhecer que há um outro aspecto, o da procriação. O sexo no casamento é prazeroso e Deus o projetou dessa maneira. Deus quer que homens e mulheres desfrutem da atividade sexual dentro dos limites do casamento. O Cântico dos Cânticos e várias outras passagens bíblicas, como Provérbios capítulo 5, versículo 19, descrevem claramente o prazer do sexo. No entanto, o casal deve entender que a intenção de Deus para o sexo inclui produzir filhos, assim para um casal praticar o ato sexual antes do casamento é duplamente errado. Então, desfrutando de prazeres que ainda não lhe pertencem e estão tendo uma chance de criar uma vida humana fora da estrutura familiar que Deus planejou para todas as crianças. Embora a praticidade não determine o certo do errado, se a mensagem da Bíblia sobre o sexo antes do casamento fosse obedecida, haveria bem menos doenças sexualmente transmissíveis, abortos, mães solteiras e gestações indesejadas, assim como existiria bem menos crianças crescendo sem ambos os pais em suas vidas. A abstinência é a única política de Deus
quando se trata do sexo antes do casamento. A abstinência salva vidas, protege bebês, dá às relações sexuais o valor adequado e, mais importante, honra a Deus. Então, amigos, irmãos e amados de Cristo, esse assunto foi sobre a fornicação e a relação sexual antes do casamento, onde tem vários versículos e advertência nas Escrituras Sagradas, certo? Então, concluímos aqui este vídeo, terminamos, espero que você tenha gostado, deixa seu like, curte, comenta e compartilha nosso vídeo, certo? E até o próximo encontro.